Olá, eu sou a Elciana. Estamos aqui na sala de webconferência na Adtec, recebendo hoje os professores Marcelo e Luiz Fabiano, que são da equipe de História do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Eles estarão comentando com vocês as 5 questões selecionadas da disciplina de História, que foram utilizadas no primeiro simulado do Enem 2012, aplicado a todos os alunos da rede pública estadual. Eu passo agora a palavra ao professor Marcelo, que dará início a essa apresentação. Bom dia, meu nome é Marcelo Fronza, né? E eu estou, como foi falado, vamos apresentar, eu e o Luiz Fabiano, vamos apresentar as questões de história do Enem desse simulado. O Enem tem uma grande importância hoje, na medida em que muitas universidades elas acabam como um elemento da sua nota, algumas até como seu único elemento para entrar no concurso das disciplinas, dos cursos da universidade, utilizando o Enem como uma base para esse ingresso na universidade. Além de ser um dos elementos, um dos indicadores para organizar as notas de IDEB, esses processos avaliativos de avaliação de sistema. Bom, é importante que o estudante sempre tenha contato e estude as questões referentes ao Enem. Por quê? Porque nos últimos anos, de modo geral, o Enem está trazendo as abordagens renovadoras da história, trazendo fontes, por exemplo, trabalhos com historiografia, como a gente vai mostrar nas questões que vamos apresentar aqui, né? Então, esse material, essas questões aqui são exemplos de como o Enem está se renovando e se diferenciando, por exemplo, a maioria dos vestibulares, por exemplo, que tem ao longo do estado do Paraná, nas universidades paranaenses. É de uma maneira diferenciada que o Enem já está propondo, né? Inclusive interdisciplinar. Algumas questões, elas dialogam com outras disciplinas, mesmo sendo de história, tá? Se o professor Luiz Fabiano tiver alguma coisa para falar nessa apresentação. Não, foi bem comentada a sua fala. E já então, entrando no assunto das questões, né, das 5 que foram selecionadas, que elas acompanham os conteúdos estruturantes da disciplina de História, que são 3 eixos temáticos: relação de poder, relações de trabalho e relações culturais. Então, nessas 5 questões que foram selecionadas para o Enem, o simulado deste ano, de uma forma geral, cabe ao aluno ter em si uma leitura, já um embasamento, como mencionado, interdisciplinar principalmente as disciplinas novas que estão agora chegando no ensino médio, que é filosofia e sociologia, que junto com a geografia vão fechar esse quadro, né, dessas disciplinas aí, que vão dar um embasamento que conhecemos como ciências humanas. Na primeira questão, então, fala ali acerca da Idade Média, da relação que alguns contemporâneos fazem dela, algumas novas leituras sobre esse período da história, por exemplo. O período medieval, né, depois do Renascimento, começou a ter uma nova abordagem, uma nova visão, e foram até criadas várias interpretações, dentre elas, daquela de que o período foi conhecido como Idade das Trevas, e que hoje não corrobora, né, porque houve, como posso dizer, progressos em outras partes, né, do mundo medieval, principalmente no Oriente, que contradizem, né, aquela mentalidade de que não houve nenhum avanço científico, filosófico na Idade Média. Porém, aqui, então, nessa questão número 1, pegamos a questão, a fala do ditador Adolf Hitler, que associa o seu Império, o Terceiro Reich, com o Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, né, para resgatar o nacionalismo, resgatar a identidade alemã, que saiu de uma forma humilhada da Primeira Guerra Mundial, e legitimar seu poder,
ele associou que a Alemanha daquele período precisava resgatar alguns valores, né, os brios que eles tinham perdido. Esse Sacro Império Romano Germânico durou praticamente 1000 anos. O Segundo Império lutou na Primeira Guerra Mundial, então esse Terceiro Reich, né, então toda vez que você aluno escutar esse Terceiro Reich, é em referência a Hitler, que queria levantar uma nova era, né, para a Alemanha ali, a conhecida Alemanha nazista. Outras questões ali, né, então essa daí seria uma questão bastante objetiva direta, né, porque o aluno tem que ter um conhecimento, uma memória historiográfica, para não entrar em contradições. Sim. É uma questão relativamente simples, né? Direta, bem objetiva. A gente selecionou assim, o objetivo dessa questão é trabalhar a relação passado e presente, aquilo que a gente chama normalmente de contextualização histórica, né? Dessa questão, né? Então ela está querendo fazer como uma visão sobre a Idade Média é apropriada num determinado tempo, que no caso é o do Terceiro Reich. O contexto presente, né, foi utilizado, digamos assim, o contexto histórico presente, né, fez uma releitura do passado. Né, inclusive por umas questões políticas. Se puder avançar no próximo slide, por exemplo, por que essa questão é correta? Vamos ver agora nas questões que não estão corretas, para ver por que essa é a correta. Porque, por exemplo, essa questão ela está correta, mas ela, de certa forma, é incompleta, porque não é só em relação ao Sacro Império Romano Germânico que o Hitler e o Terceiro Reich se remetiam. Esse remetiam também ao chamado Segundo Reich, aquele império lá aquele império do século XIX, coordenado por Bismarck, também, que era uma associação, aquela Prússia que dominou unificou a Alemanha e também venceu as batalhas contra a França e se tornou uma grande potência durante a Primeira Guerra Mundial, até chegar na Primeira Guerra Mundial, e durante esse intervalo entre as guerras também, né? Esse poder de potência desaparece só com o fim da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha é simplesmente destroçada e ela passa a ser reconstruída posteriormente. Bom, mas vamos para a questão B, para entender por que a B não é o caso da B, a questão da Idade Média. Por exemplo, você quer que eu fale? Pode continuar. O retorno dos valores cristãos medievais presentes no documento do Concílio Vaticano II. A questão aqui é entender o contexto. Por exemplo, o Concílio Vaticano II ele é exatamente uma crítica, uma tentativa de se salvar, liberar a igreja de certos valores que já eram medievais. Por exemplo, no Concílio Vaticano II, acaba-se a missa rezada em latim, enquanto uma obrigatoriedade. Por exemplo. Então, por exemplo, não é o caso. Esse Concílio Vaticano II não é uma retomada de valores medievais. Ao contrário, é uma recusa de valores medievais. Por exemplo. Então, não pode estar correto. Você tem que entender esse contexto dos anos 60 do Concílio Vaticano II, né? Anos 1960, né? Bom, o próximo... Eu queria fazer um comentário ali também, porque um aluno, nessas questões de Enem, eles têm que, digamos assim, usar o termo de descarte. Né? Quais são as questões que são descartáveis? Primeiro, faça uma leitura de todas as questões, de todas essas afirmações, né, de acordo com a pergunta, e tem que fazer o descarte. Né? As que estão mais fora, né, da ideia, dentro da pergunta, porque às vezes tem questões corretas, certo? Mas que não condizem com a pergunta. Então ele tem que estar atento a isso, então tem que descartar. Na letra D, só um minutinho. Tem um peguinho. O fortalecimento político de Napoleão Bonaparte, que justificava na amplitude de poderes que tivera Carlos Magno. Né? Então, porém, Carlos Magno, né, ele podia ter uma interpretação um pouco aí plausível. Carlos Magno foi coroado, né, no ano 800 ali. Só que esse momento histórico foi uma associação do poder monárquico com o poder do clérigo, né, que foi então formado ali, né, o primeiro reino, né, unificado ali depois da queda do Império Romano. Só que Napoleão já pertencia a outro contexto, que era o contexto da Revolução Francesa, que já são valores
iluministas, valores liberais da burguesia. Então, que contradiz aquela ideia do Carlos Magno com a união com a Igreja Católica. Ou seja, aí você já tem que estar com esse entendimento, né, em contraponto para você descartar isso daí. Sim. Inclusive, ela dificulta essa questão porque houve sim uma utilização do Napoleão da questão do Carlos Magno. Por exemplo, durante a coroação dele, o Napoleão, o Carlos Magno, quer dizer, foi coroado pelo Papa. O que acontece com o Napoleão? O Napoleão vai fazer para dizer que os valores deles, o valor que ele segue, iluminista, é exatamente o contrário ao medieval, ele vai fazer exatamente o contrário. O Napoleão vai chamar o Papa e vai tirar a coroa do Papa e se coroar. Para dizer, não, a razão é superior à fé. Que são os valores, né, que eles estão defendendo ali. Isso aí. Portanto, nesse sentido, a relação é de crítica à Idade Média também, não é de se apropriar da Idade Média, é usar a Idade Média contra ela mesma. Então, essa questão tem esse peguinha. Muita gente poderia escolher o D por causa que realmente existe até um quadro mostrando o Napoleão sendo coroado, se coroando, mas mas ele não usou a relação inversa. Mas ele não usou isso daí, né, como fortalecimento, como que o Hitler, né, que está mais direto ali, né, objetivamente ali. E a C é mais tranquila porque foi eliminada. A luta dos negros sul-africanos contra o apartheid inspirada nos valores dos primeiros cristãos. Não há muita relação, em que pese a participação do Desmond Tutu, que era um bispo, né? Um bispo protestante, né? Na África do Sul. O objetivo era outro, resgatar valores da África mesmo, que eram os elementos desse apartheid, de superação desse apartheid, né? A letra E ali, né, fica uma questão bastante cinematográfica. Exatamente. Né, digamos assim, de uma certa forma, o cinema até que aborda de forma heróica, né, esse período medieval, né? Positiva. Basta ver o filme Cruzada. As Cruzadas, né, então não é de uma forma negativa. Então, isso daí já seria uma resposta àquela que eu mencionei de descarte. Sim, agora acho que podemos ir para a próxima questão, né? Próxima questão. O Luiz Fabiano vai falar, mas eu vou comentar aqui. Essa questão a gente selecionou porque ele aborda questões relativas, ele utiliza uma fonte histórica, né? E o conteúdo estruturante que ele organiza é relações culturais. Ele se articula a partir da ideia de relação cultural, a partir da medida que ela vai avaliar questões ligadas a valores éticos, valores morais. Esse recorte a gente compreende como um elemento de relação cultural, né? Pode... Então, aí a questão diz respeito ao francês Tocqueville, que no século XIX... ele escreveu um livro chamado Democracia na América, né? Ele fez como posso dizer, ele fez em loco, né? Uma abordagem, né? Como que estava se estruturando aquela nova democracia. E daí ele fez uma análise, né? Ele fez uma menção ali que diz o seguinte: a opinião pública norte-americana é particularmente dura com a falta de moral, pois esta desvia a atenção frente à busca do bem-estar e prejudica a harmonia doméstica, que é tão essencial ao sucesso dos negócios. Nesse sentido, posso dizer que ser casto é uma questão de honra. Então, aí temos aí valores protestantes, né, bastante enraizados, o puritanismo. Né, se analisarmos ali historicamente, grande parte da migração, né, dos europeus que foram para esse novo mundo, América, inclusive para o lado norte, ali, né, os Estados Unidos, que se formaram, são dessa linha. Então, aí nós pegamos porque aí tem uma fonte histórica, né, de um personagem que presenciou essa transformação e fez esse tipo de comentário associando que, se o indivíduo for casto, disciplinado, que são os valores de Lutero, né, que vem defendendo lá com a reforma protestante, com o calvinismo, com as transformações da Igreja Católica, alcançaria o sucesso. Outro autor, também um sociólogo, daí que vem para enfatizar essa linha, esse raciocínio, seria o Max Weber, com o livro A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que faz uma associação bastante explícita de que esse estilo de vida, casto, voltada para a disciplina dos negócios, leva ao sucesso, né? Que é o espírito do capitalismo, né? Para você se desenvolver a visão individualista e do liberalismo. Aí pode tocar as questões aí, por gentileza. Então, no trecho, né, então, de Tocqueville, os norte-americanos do seu tempo,
né? Temos aí buscar o êxito, descurando as virtudes cívicas, que seria uma resposta descartável. Descurando, né? Faz uma associação com desmando, desconstruindo, né? Então, aí uma forma de desconstruir as virtudes cívicas. Na verdade, eles estavam enfatizando, na Ao realidade. contrário, a própria Revolução Americana Foi para enfatizar virtudes. foi muito por questões morais, além de políticas. Né? Além de políticos. Daí temos a letra B. Tinha na vida moral uma garantia de enriquecimento rápido. Não, isso não quer dizer, né, que era garantido de uma vida casta viria o dinheiro ali sem o trabalho, né? Eles fazem essa associação, né? O trabalho, eles enfatizam bastante a questão do trabalho. Exato. A C, valorizavam o conceito de honra dissociado do comportamento ético. Isso é contraditório em si, porque a honra é um elemento ético. Não há como, mesmo que haja uma moral não dominante, a pessoa siga uma moral não dominante, não quer dizer que não seja um comportamento ético, né? Então, por exemplo, essa questão é em si contraditória nela mesma, né? Porque a honra é uma questão moral e ética, né? E a correta D, né? Então, olha só, relacionava a conduta moral, né, o indivíduo com a conduta moral e o progresso econômico. Ou seja, né, fazer essa união, né, a conduta moral, honesta, cívica, as virtudes para o progresso individual, né? Aí é a questão do capitalismo, né? Capitalismo, o pensamento burguês, né? Liberal. Que já é liberal, presente fortemente interligado com religiões de origem calvinistas, os presbiterianos, na cultura americana. E aí ali então eles desfocam, né? Daí falando que não, na verdade o comportamento casto, esse comportamento ético, virtuoso, perturba, né? Não, na verdade a ideia é que criar harmonia, né, para o desenvolvimento econômico. Segundo eles, Né? criava Segundo essa visão aí do Tocqueville, baseada nessas ideias protestantes. Por isso é a D. Bom, a terceira questão, ela é baseada numa relação com a memória histórica, né? E o enfoque é dentro da ideia das relações de poder. Como essa memória histórica é apropriada por movimentos sociais, né? Como essa memória política é apropriada por movimentos sociais em determinado momento histórico. Então, essa aqui é a questão de 2011, a primeira questão de história de 2011, né? O movimento, então é mais ou menos assim a questão. O movimento dos Caras Pintadas, no início dos anos 1990, arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude, movida por um forte sentimento cívico, o que fez essa juventude, né? Daí a primeira questão é a seguinte: aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha direta já. Aí o erro está na questão do contexto, porque o momento que ocorreu o movimento das Caras Pintadas foi em 1990. Diretas já foi um movimento que ocorreu no processo de 83 para 84. Começando mais fortemente em 84. Então, não pode ser, né, esse processo. Não quer dizer que a Diretas já não estivesse na memória dos caras pintados, de alguns caras pintados, né? Eu, por exemplo, fui um deles, não pintei a cara, mas participei dos movimentos, né? E tinha essa memória de Diretas já. Meio distante. Foi, digamos mas não assim, quer dizer, mas não havia uma aliança com partidos, por exemplo. Não havia uma aliança. Né? Mas era como se fosse um desenvolvimento, né, desse movimento, das Diretas Já, que foi eclodir em 1990, após a vitória do Collor, né, com a toda, como podemos dizer aqui, uma mídia favorável, né, ao Collor. E que essa Direta Já foi a abertura política, Isso. que foi, na verdade, o Sarney, né, em 85 ali, né, foi na verdade, um colegiado que o elegeu. Que elegeu, né? As primeiras eleições livres vieram em 89. O Brasil talvez não estivesse tanto maduro, né, para essas eleições, daí teve esses problemas em 1990 com o Collor. E esse pessoal foi para a rua pedir o seu impeachment histórico, né? Que foi a primeira vez, né, que o povo conseguiu aí destituir um presidente no Brasil, e está bem vinculado hoje com o que está ocorrendo no Paraguai, né? Então esse processo, esse método de depor um presidente que não condiz com as reivindicações, por exemplo, ou que, de uma certa forma, infringe algumas leis. Inclusive, o impeachment é interessante comparar o impeachment que foi feito no Brasil, que
foi tudo dentro da lisura da lei, e o impeachment do Paraguai, que é bem Foi discutido quase a forma legal dele. o Né? sumário, foi quase né? uma execução sumária, uma expulsão sumária do presidente. Foi, de fato. Então, é isso que está sendo discutido hoje, não é fazer essa relação aí hoje, né? Bastante presente. presente. Que foi o longo processo de impeachment do Collor, Então, ao contrário do Paraguai. Por isso que é importante os alunos, né, o pessoal do Enem, ensino médio, sempre estar atento à leitura, jornais ou revistas para fazer as sugestões. Porque Enem é basicamente isso, revista, jornal. Ali na letra B, por exemplo, ali manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da lei da ficha limpa. A ficha limpa é uma questão bastante contemporânea, de agora, desses Do ano anos, passado. desses anos para cá. Então Passado, foge retrasado. completamente do contexto ali. E havia a questão da corrupção. Foi o elemento que muita gente expulsou o Collor. A questão foi provavelmente um dos momentos mais corruptos do Brasil, né? De maior corrupção no Brasil. Mas foge ali daí o ficha... Mas não, o momento é a questão da ficha limpa. Daí a C, né? A C. Engajou-se nos protestos relâmpagos e utilizou a internet para agendar suas manifestações. Ainda a internet estava gatinhando. Aliás, praticamente não existia no Brasil em 91. O que eu lembro, ela começa a ficar forte a partir dos 95, 96 no Brasil. A questão do uso da internet. Ela já existia, óbvio, né? Já existia, mas ela não é dominante nem nas universidades, por exemplo, né? Nesse período do Collor, né? Então não pode ser o uso da internet. Aí esse é o erro também em contexto, né? E a letra D ali também, a questão do... Espelhou-se no movimento estudantil de 68 e protagonizou ações revolucionárias armadas. Né? Na verdade, foi um movimento cívico, né? Foi cívico. Não teve nada de um... Armado, revolta armada. Como podemos dizer assim, de um protesto de fervor armado, né? Como que era em 68, que era uma luta já contra a ditadura, né? Havia, assim, uma lembrança, isso eu posso falar pelas lembranças que eu participei do movimento lá, nesse momento dos caras pintados, havia, sim, uma remissão, como na questão das diretas já, ao movimento 68 estudantil. Uma remissão. Mas não era pela ação sabia-se armada, que não era né? a mesma coisa e não era armado. Então... problema é contexto. Podem ver, os erros são tudo de contexto. E a ideia... de anacronismo, né? A diferença de 68 é que o brasileiro estava enfrentando uma ditadura, enquanto que desse movimento de 90 era, na verdade, não, queremos uma abertura, estamos participando da democracia. Exatamente, participando da democracia e queremos queremos uma democracia limpa, né? Diferente e mais democrática, vamos dizer, com mais participação popular. E aí, né... tornou-se porta-voz, os caras pintados, tornou-se porta-voz, a juventude tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente Collor. Ela está correta, inclusive, que a palavra usou influenciou, não determinou. Havia interesses dos políticos também em derrubar o Collor, né? E da própria imprensa que o apoiou para fazer um meia-culpa. Mas essa pressão, né? na rua... Então havia e pela questão até da pressão popular. Então ela influenciou. Ela não determinou essa derrubada do Collor. Havia uma série de interesses que o Collor mexeu, que houve uma reação política, né, tanto da esquerda quanto da direita, dos partidos de esquerda, como os para partidos de direita. destituí-lo. Né? Ele simplesmente ficou sozinho, literalmente sozinho, sem apoio nenhum, por conta de uma série de atitudes, inclusive autoritárias, que ele tomou. Né? Lembremos a questão do dinheiro que ele tirou da poupança no plano Collor, né? É um dos exemplos autoritários que ele utilizou. Bom, então essa é a questão correta, porque está ligado com o processo de impeachment do presidente Collor, né? E foram porta-voz da sociedade também.